Se pá, a primeira série dessa porra. Eu vou abordar aqui como tu cria um RPG legalzinha, consenso e o caralho. Várias coisas do que eu vou dizer que não são opinião pessoal, completamente neutraço. E é isso aí, mano. É, talvez acho que vão ser uns 3 vídeos. Um vai ser esse, que é mais focado no cenário, o outro sobre o sistema. E outro mais sobre a parte atrativa, os quartos e blá blá blá. Então, bora, caralho. Beleza. Ahn, Primeira coisa, o cenário. Essa vai ser a primeira coisa que eu vou abordar aqui, né? Você tem que escolher se tu vai criar um RPG de Naruto, de Peppa Pig, de, sei lá, Rickboard pra aumentar teu QI, por aí vai. Ahn, Isso já entra um pouco no senso. A RPG que tu criar, tu vai ter que seguir o senso dela. Se for um universo próprio seu, criei um universo aqui onde postes são na realidade humanoides e vivem numa sociedade anarcocapitalista que está em que tá em decadência, então eles têm que lutar em batalhas organizadas para poder sobreviver, é, porque senão sei lá, os carros de Fórmula 1, que na verdade são gangsters, eles escravizam eles e o caralho, então é por aí, entendeu? Então, o seu cenário ele diz muito sobre a sua RPG. Se você for criar um cenário, cara, eu recomendo que tu seja conciso no cenário. É a mesma coisa, mais ou menos, que tu fazer esboço de um livro, entendeu? Tu tem que ter o cenário bem detalhado, não muito para não tirar a liberdade do jogador, tá? A liberdade do jogador ela é essencial, não é você que manda na RPG, são os jogadores. Eles têm que ter liberdade o tempo todo, inclusive nas tramas, tá, seu merda? Vocês que ficam narrando a ação de player em trama, vão se fuder, seus merdas. Vocês não sabem que é RPG, vai tudo tomar no cu. Então é por aí, tá ligado? É, o cenário. Ah, Outro passo muito importante que tu tem que olhar é o hotel, porque dependendo do hotel que tu for criar, às vezes talvez ele tenha algum problema, isso pode te incomodar e aí tu vai querer fechar a RPG por conta desse problema que tu podia ter olhado antes, né, seu merda? Por exemplo, lag. Alguns hotéis, Rablet, diga-se de passagem, Crazy Floco, seu merda. Tipo, meu pau, caralho. Talvez eu seja banido depois dessa, mas foda-se. É, Rablet, por exemplo, né? Tem outros exemplos também. Todo hotel pirata geralmente é lagado, mas o Rablet eu acho que é lagado. Tem outros também. É, Isso pode foder pra caralho o teu RPG se o hotel tiver lag. Por isso que os hotéis falem, eles começam a lagar e aí não tem mais RPG. Mas talvez tu não se incomode tanto com isso. Outro contraponto é que os hotéis lagados, eles costumam ter mais mobs. Eles costumam ser mais atualizados, às vezes. Então, talvez tu quer criar um RPG com quartos muito fodas, caralho, o cara vai entrar no quarto e vai ter igual o Kiro, aquele doente lá que usa cadeira pra fazer porta. Vai ter umas portas feitas de cadeira que parece melhor do que as que tem no catálogo. Aí vai ter uns castelos feitos de, sei lá, mesa, tá ligado? É isso aí. Então, o hotel tu tem que pensar em várias coisas. Nos bugs que ele tem, por aí vai. Tem alguns hotéis também que tem um sistema bem merda, que os moderadores, diga-se de passagem, eles ficam entrando, né, Rablive, no teu quarto de RPG, ficam flopando, ficam falando com os malucos do caralho. Aí tu fica puto. Eu mesmo já mandei alguns moderadores lá do Rablive irem a merda quando eu abri a IL lá. Por quê? Porque os caras dão ADM pra qualquer merda que pede ADM. Vão se fuder, administradores de hotel pirata. Ah, Tá, o terceiro passo é a trama. Ah, Cara, a trama é o seguinte, por exemplo, tu tá fazendo um RPG de Call of Cthulhu, Call of Clayton, Call of
sei lá, Call of Kratos, Call of Cthulhu, foda-se o nome daquela porra lá, porque é impronunciável segundo o próprio Lovecraft. Então enfia no seu cu se você acha que esse nome tem uma pronúncia. Apesar de que a mais certa seria Cthulhu, mas ninguém fala Cthulhu porque é autista. Então vai se fuder. O contexto histórico, ele diz muito. Por exemplo, tá mencionando Call of Cthulhu, Caruso. É, vamos supor que seja. Ele pode ser durante a Segunda Guerra Mundial, ele pode ser egípcio, tá ligado? Ele pode ser futurista, por aí vai. Mesma coisa com qualquer outro RPG. Por exemplo, Naruto pode se passar na época dos Estados em Guerra, pode se passar na época atual, pode se passar na época do clássico, pode se passar na Quarta Guerra, por aí vai. Ahn, outro exemplo que eu posso te dar, sei lá, cara, tem tantos exemplos. Harry Potter pode se passar na época do. Qual que é o nome daquele moleque lá? Valdemiro, sei lá, porra. Pode se passar depois dele, pode se passar antes pra caralho, na época que nem o Gandalf lá, que eu esqueço o nome, era nascido, por aí vai, mano. Ahn, então, a trama ela se divide na data, que é o que eu acabei de falar, né? A época que se passa. Se o cenário for seu também, cara, também existe a data, tá? É, e inclusive tu tem que já ter um esboço do que aconteceu antes no seu cenário. Tu não precisa ter necessariamente o que aconteceu depois, até porque os players vão cagar isso. Se tu der livre escolha pra eles, e tu tem que dar, porque senão não é RPG, senão é historinha animada, seu merda. Senão é vídeo de gameplay do, sei lá, foda-se. Caralho, eu tô muito drogado, são 2 da manhã, tá? Então, é isso aí, mano. Tu tem que ter data definida antes de tu abrir RPG, inclusive. Esse contexto histórico, cara. Vamos supor que teu RPG se passe no mundo real, sei lá. Aí ela se passa, sei lá, no Japão. O Japão ele tem um contexto histórico fudido de diferente do Brasil. Tu não vai chegar no Japão e falar pra um cara, e aí, seu fudido? No meio da rua, cara. Porque os japoneses, eles são, historicamente, eles são muito culturais e o caralho, tipo, conservadorismo extremo, antigamente, né? Eu tô falando do Japão feudal e o caralho. Ahn, apesar de ter muito homossexualismo, e o caralho, naquela época, não tinha bagulho que tem no Brasil, tipo, sei lá, tu virar o local, sair batendo em mulher e dar GG, não era assim, caralho. Ah, então é isso aí. O contexto histórico. Acho que eu não expliquei direito, vou tentar explicar melhor. Por exemplo, se o RPG se passa na Alemanha nazista, é, e tu criar um personagem judeu, pelo contexto histórico, ele vai ser caçado. Mas se o seu RPG ela se passa no mesmo período nazista, porém não na Alemanha, ela se passa, sei lá, na Rússia, e teu personagem for um judeu, talvez ele não seja tão caçado, embora ele ainda vá ser, entendeu? Mas se for, sei lá, o teu personagem vive embaixo de uma caverna, aí ele não vai ser caçado não, porra. Caralho, confundi ainda mais. Foda-se, deu pra entender. Eu não vou ficar falando muito da trama, porque eu vou criar um vídeo sobre o sistema e vários conceitos da trama estão no sistema, então lá eu falo. Agora, quarta coisa, sistema. Eu vou criar um vídeo só falando disso, porque é um assunto muito complexo, então não vai ser nesse vídeo, mas no geral o sistema eles são as regras da sua RPG. Por exemplo, muita gente fala: "Ah, mas regra é definida por senso". Player não tem senso. Isso é desculpa de ADM sem senso, que não tem nada para escrever, porque ele não pensa em regras. Ele quer que os players façam isso. Isso tá errado, tá? As regras da RPG elas são definidas pelo dono e pelos ADMs. Ahn, às vezes nem pelos ADMs, tá? Às vezes é só o dono que cria mesmo, mas isso varia. Ahn,
no geral, tu tem sim que criar regras pra ser RPG. Diversas regras. Regra de deslocamento, regra de força, regra de foda-se, por aí vai. Eu não tô falando de regras simples, tipo, ai, o orc é mais forte do que o elfo. Ai. Cara, um orc mago versus um elfo guerreiro. Os dois a 80 km por hora. É óbvio que o elfo é mais forte, seu filho da puta. Porque o elfo teve treinamento e o orc mago só ficou estudando. Agora sobre os quartos. Cara, eu. Se tu não sabe construir, tu for um merda em construção igual eu recomendo que tu arranje algum escravo pra fazer os quartos. Eu tive vários escravos, em todas as RPGs que eu abri eu tive algum deles, né? Dentre eles teve o Anko, que já escravizei ele, teve o Kiro, que já escravizei ele, teve o Braco, por aí vai. Então, tu vai ter que fazer amizade, cara. RPG também é sobre tu criar amiguinho. É, é bom tu conhecer alguém que saiba construir pra tu poder escravizar ele. Não que eu use geral, eu tô zoando, mas. É. Tu tem que conhecer a galerinha aí que saiba construir, cara. Se tu não souber, é igual eu. Se tu quer aprender a construir, cara, tu não for vagabundo, dá pra aprender sim, tá? Construir na real é a mesma coisa que desenhar. Tu pratica pra caralho, aí tu fica bom. Simples. Mas essa prática ela pode demorar, tá? Não é do dia pra noite. Então, se tu for vagabundo igual eu, tu não vai querer. Demora. Tá, agora sobre os. E eu vou fazer um vídeo também só sobre quartos, tá? Se pá. Porque é um assunto muito interessante, cara. É, dependendo do quarto, ele pode atrair públicos diferentes, tá? Dependendo do design, aliás, né? Não é muito sobre quarto que eu tô falando aqui, é sobre design. Por quê? O estilo da RPG, ele é parte dela, cara. Uma RPG com estilo só. Ah, é só medieval. Ah, é só oriental. Isso não atrai ninguém, cara. É genérico pra cacete. Agora, vamos supor, uma RPG medieval que é banhada de sangue, o caralho a quatro, e tem dragões de 9 cabeças cuspindo ácido. Tu entendeu como o contraste do fato de ter sangue, ter, sei lá, corpo mutilado no meio da rua, numa RPG medieval aleatória? Isso tá no mapa, tipo, tu ter evidências de batalhas no mapa e o caralho, isso faz uma diferença fodida no design da RPG, tipo, pra interpretação, cara, isso é ótimo. É, então, é bom tu pensar nisso também, tá? Eu não tô, o exemplo que eu dei foi bem merda, né? Deixa eu tentar dar um exemplo menos merda. Por exemplo, uma NRPG. As NRPGs elas têm um estilo oriental, certo? Mas não é um estilo oriental qualquer, é um estilo oriental e meio. Qual que é a palavra, caralho? Aqueles malucos lá que moram em casa de pai. Não sei, porra, aldeanizado, sei lá. Aí tu. Tem várias formas de tu construir isso, cara. Tu pode colocar detalhes minimalistas só com blocos e o caralho, quadradão, Minecraft, e ainda ficar bom, tá ligado? Tu pode fazer uma parada mais, sei lá, retangular e o caralho, por aí vai, mano. Tu pode pôr cores vivas, cores mais suaves e pá, depende. Ahn, agora sobre os testes. No vídeo de. Acho que em algum dos. Acho que eu também vou ter que criar um vídeo separado só para os testes, porque também é um assunto meio complexo. Mas no geral, tu precisa ter um conhecimento grande, tá? Sobre RPG. A RPG que você está abrindo, no caso. Se é um universo que você criou, você precisa ter detalhado ele pra caralho e conhecer todos os detalhes.
Ahn, Se não for um universo seu, aí já fica bem mais difícil de tu abrir nessa parte dos testes. Porque quando eu digo teste, eu não tô dizendo aquele bagulho lá que tu manda int pro cara e entra no quarto. Não, não é isso. Eu tô dizendo de toda discussão que tiver, toda toda vez que alguém questionar as regras por algum motivo. Sim, é isso que eu tô falando. Então você precisa entender pra caralho o sistema. Por exemplo, Naruto. Não, eu não vou dar exemplo de Naruto porque eu já dei um exemplo de Naruto, né? Deixa eu pegar outro RPG genérico aqui que todo mundo conheça. Ahn, por exemplo, Bulworth, sei lá. Cara, se tu não conhece, se tu é um dono de uma Bulworth e tu não conhece detalhadamente todas as facções, tu não zerou o jogo, tá? Tu tem que ter zerado o jogo se tu quer abrir uma Bulworth. Sim, cara, não adianta tu querer abrir uma parada sem conhecer ela pra caralho. Então, a partir do momento tu zerou a Bulworth, tu pesquisou sobre cada uma das facções, tu sabe o que cada uma das facções faz, tu sabe, por exemplo, que o líder lá daqueles moleque que parece que tem Asperger igual eu, que é gordão lá, e que tu sabe que ele é lento, por exemplo, entendeu? Que ele é ridiculamente lento e que aquela porra não seria jogável. Ahn, e por aí vai, cara. Tu sabe de umas paradas aí que Boort, acho que Boort sem senso, hein? Sem senso. Mas vamos lá. Ai, caralho. Tá, vamos lá. Ahn, então, é isso aí, mano. Tu tem que conhecer o sistema. Ah, tá. E também o cenário, o caralho 4. E aí, a partir disso, cara, sempre que alguém tiver alguma dúvida, você vai ter que responder, tá? Isso já entra num mérito mais aprofundado que é a disponibilidade. RPGs de Rabu, elas ficam online muito tempo, porque mesmo que o dono sair, às vezes a RPG fica online. E como que você vai administrar as regras assim? É bem desgastante. Você precisa ter muito tempo livre ou você precisa ter outros ADMs para ficarem online quando você sair. E esses outros ADMs, eles precisam conhecer a fundo o sistema, assim como você. Porque assim eles conseguem te substituir e vocês não entram em discussões entre os próprios ADMs sobre o que tá certo e o que tá errado. Tudo já tá definido, porra. Hum, Óbvio, você tem total liberdade de criar uma regra em cima da hora, tá? Hum, uma regra improvisada, digamos assim. Não se esqueça que RPG é sobretudo sobre diversão, e não só regras e sistemas complexos e cálculos, Urdu, eu assisti Rickboard, eu tenho QI 900, Urdu. Não, RPG é sobretudo sobre diversão. Então você precisa sim, às vezes, sei lá, tu teria que baixar um arquivo lá na Deep Web, na puta que pariu, para poder, a partir do arquivo, procurar uma citação que talvez tenha a resposta para a dúvida que tu tem. E às vezes tu não quer fazer isso na hora e tu pode fazer isso depois, caralho. Entendeu? A não ser que seja uma situação muito delicada, tipo, alguém vai perder o personagem, ou não sei o que. Aí tu pesquisa, né? Mas tirando isso, não. Apesar de que você tem que pesquisar o máximo que você puder antes pra não rolar isso. Tá. Então, vamos lá, né? Agora que eu já dei o resumão do que vai ser essa websérie, vamos pra parte um, o cenário. Ah, tá. Hum, Na real, essa porra ficou bem curta. Talvez eu. Ah, não, 20 minutos. É muita coisa. Tá, então. Vamos lá, o cenário.
Escolhendo, por exemplo, um cenário hipotético de Peppa Pig, o que que você tem na Peppa Pig? Eu não lembro direito, mas tu tem lá o Papai Pig, alguma coisa assim, tu tem a Mamãe Pig, tu tem. E esses, Papai Pig e Mamãe Pig, eles são desbalanceadamente fortes se comparados com a Peppa. Ou os outros personagens mais pequenos. Nesse exemplo da Peppa Pig, você tem, por exemplo, a professora, outros personagens. A partir do momento que você deixa o jogador pegar esses personagens, fica absurdo desbalanceado, tá? O balanceamento é uma coisa importante no seu cenário, ok? Os jogadores eles precisam ser balanceados. Por que que eles precisam ser balanceados? Porque senão, um jogador com mais, digamos assim, panela por parte do ADM, com mais chupação de pau por parte dos ADMs, esse jogador ele fica imortal quebrando o senso. Por exemplo, na Peppa Pig, a Peppa e os amigos dela não teriam nenhuma chance contra a Mamãe Pig e o Papai Pig. Então, a ideia é que a Mamãe Pig e o Papai Pig eles sejam NPCs e eles interfiram o mínimo possível em combates ou coisas do gênero. Sim, cara, aqui eu já tô dando uma dica fodida de boa que ninguém segue nessa merda. Por quê? Quando você cria um personagem muito quebrado e você ajuda os players, você, dono, é um completo babaca. Por que que você é um completo babaca? Porque o player ele começa a se sentir, ou ele se sente inútil, ou ele é recompensado demais, ele fica quebrado igual um NPC e foda-se. É isso que acontece. O jogador ele não se sente parte efetivamente da história, e ele deveria se sentir. E o cenário é muito sobre isso, é sobre o jogador se sentir parte da história. No cenário de Harry Potter, por exemplo, caralho, eu já dei esse exemplo, mano. Para de falar de. Tá, vamos lá. Num cenário de. ahn, Num cenário de Walking Dead, por exemplo, é, o sobrevivente que tá tentando escapar dos zumbis que querem comer o cu dele e transformar o cu dele num cu imortal, eles têm que. Ele tem que sobreviver a isso e o caralho a quatro. Se tu colocar um NPC que é o Leon do Resident Evil, que sai dando voadora, matando zumbi, dando tiro num turno só, caralho. Aí o maluco fica putaço. Porra, tem um NPC num nível que eu nunca vou alcançar. E, e o mestre colocou um desafio, o ADM colocou um desafio num nível desse NPC, onde ele consegue matar todo mundo com 3 hits e eu não faço nada. Caralho, eu não tenho participação nessa história não, porra. É isso que o player vai pensar, cara. E aí tu deixa a RPG de ser épica, onde o player ele pode escolher, por exemplo, entre matar os amiguinhos dele e comer eles vivos para poder não morrer de fome contra os zumbis. Pra simplesmente o jogador não fazer porra nenhuma e sempre que der merda o NPC resolver. Ahn, e isso vale também pra esses mestres, esses ADMs bonzinhos, né? Que nunca morre um player na trama do cara, nunca dá alguma merda. Tem que deixar de ser idiota, cara. Tu tem que colocar desafio no nível dos players. E o balanceamento do nível deles também é importante, tá? Por exemplo, em RPGs que usam o sistema de nível mesmo, costuma existir também um sistema de XP, onde ele vai ficando mais complicado em níveis mais altos. Para que que isso existe? Para os jogadores ficarem do mesmo nível. O jogador que ele tem nível muito alto, ele evolui menos rápido, então os outros conseguem acompanhar ele. Óbvio, ele ainda vai estar na frente, mas ele evolui mais devagar. Isso dá tempo dos caras ficarem na mesma faixa de nível, mais ou menos. Abaixo ainda, mas na mesma faixa. Ahn,
Outra coisa são. Quer dizer, outra coisa do seu cenário é o detalhe dele. Tem que ser bem detalhado. Não crie NPCs sem profundidade nenhuma. Tipo, tu cria lá um NPC, aí qual que é a aparência do NPC? Nenhuma. Tu só cria um NPC e falou: Ó, vocês encontram um taverneiro ali. Tá, beleza. Como que ele é fisicamente? Foda-se. E o NPC também não tem personalidade nenhuma, tipo, ele só fala oi, ou então tchau, ou então, ah, e aí, eu tenho essa missão aqui pra vocês, blá blá blá, vão lá, matem o Beholder com 300 olhos que solta laser desintegrante, e voltem aqui que eu pago vocês, e é isso aí, brother. Cara, crie NPCs com personalidade, crie NPCs com história e crie NPCs com ideais, cara. Com tendências, com. Tu entendeu, né, caralho? Com traços físicos, será? Ele pode ter uma cicatriz, ele pode. Não sei. Cria NPCs complexos. Por mais simples que seja o NPC, por mais idiota que seja o NPC, tu que tem que criar ele detalhadamente, porque é uma RPG. Tá, cara, mas eu não sei como que eu faço isso. Os players, eles começaram a correr pra puta que pariu, acharam um maluco no meio do nada e começaram a falar com ele. Eu não sei o que eu faço, eu não tinha isso roteirizado. RPG é sobre improvisar. Crie um bloco de notas, sei lá, cara, crie um PDF e anote traços que tu quer colocar nos NPCs e etc. E aí na hora que tu passar por esse aperto, tu simplesmente olha lá, ou então tu joga um dado como se fazem, né, os mestres de RPG de mesa, e puxa uma tabela com características e blá blá blá. Aí, pronto. Hum, Eu vou fazer outros vídeos, se pá, eles saem toda sexta, talvez. Ahn, e eles vão mostrar o passo a passo, como que tu cria o sistema e por aí vai. Esse foi mais um vídeo introdutório. Eu quis falar sobre NPCs nele também, porque também é um assunto um pouco complexo, né? Acho que levou uns 5 minutos só pra falar disso. Mas tu tem que criar NPCs bem construídos e com história, com o caralho a 4. Falou, usei. Se pá, segunda estou. Não, não é segunda, porra, é sexta, caralho. Eu já vou ter os vídeos gravados provavelmente, mas eu só vou soltar dia específico porque eu tenho preguiça de editar eles. E sim, eu tenho preguiça só de pôr foto porque eu não edito áudio, já que eu sou vagabundo, e é isso aí. Falou aí, caralho. Ahn, Caralho, eu realmente tenho um problema pra desligar essa porra.